É hora da verdade, um dos filmes mais aguardados do ano chegou aos cinemas, Oppenheimer, de Christopher Nolan, que já prometia demais e agora está enfrentando outro fenômeno de bilheteria, que é o filme da Barbie. Então será que Oppenheimer vale o seu ingresso? É tudo isso mesmo? É o verdadeiro filme do ano? Ou isso é um grande exagero? Vem comigo agora para descobrir. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E o diretor Christopher Nolan, que já fez a icônica trilogia do Batman, o Cavaleiro das Trevas e outros excelentes filmes como A Origem e Amnésia, tá voltando agora então com o que seria o maior desafio da sua carreira, Oppenheimer. E desde o começo, nos bastidores, a curiosidade para esse filme já cresceu muito por causa do próprio Nolan, que saiu da Warner depois de tanta polêmica, né, com o lançamento de Tenet em 2020, lá na pandemia, e também principalmente o lançamento simultâneo de filmes no mesmo dia na HBO Max e nos cinemas em 2021. Então isso foi o que concretizou a saída do Nolan da Warner, que mantinha uma parceria com ele há vários e vários anos. E foi aí que a Universal entrou na jogada para conseguir então produzir o próximo projeto do Nolan. E dessa vez talvez uma das ideias mais ambiciosas de todas, né? Então será que o Nolan se superou mais uma vez? É isso que a gente vai discutir agora, mas antes eu preciso, claro, do seu like bombástico aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo e o YouTube te recomendar mais vídeos desse canal. Você precisa deixar o like e se inscrever aqui com o sininho ativado, porque só assim você vai receber todas as notificações. E para quem puder também, quiser contribuir com o canal, com o nosso Pix, xpnpix@gmail.com, esse canal que não é monetizado, assim eu vou conseguir reinvestir no canal para produzir cada vez mais vídeos para vocês com o máximo de qualidade. Então para todo mundo que faz isso, muito obrigado e vamos pro vídeo. E para quem não conhecia a história por trás de Oppenheimer, o novo filme do Nolan adapta a história real do físico J. Robert Oppenheimer, que liderou o projeto Manhattan, que foi responsável então pela criação da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. E como eu disse, desde o começo esse conceito do filme do Nolan só aumentou o hype da galera, né? Ainda mais com as notícias que saíram sobre os efeitos especiais que o Nolan conseguiu replicar no set, recriando o efeito de explosão nuclear do primeiro teste da bomba atômica. Tudo isso sem usar CGI. Então só isso já deixou todo mundo curioso para ver como que ele conseguiu replicar isso no filme. E como se não bastasse isso, claro, Oppenheimer já tinha fixado a sua data para 20 de julho, no mesmo dia que Barbie, da Warner, que era o antigo lugar, o antigo estúdio que ele estava, né? Então, sem dúvida, essa disputa inesperada só aumentou ainda mais a expectativa, né? E o que nem todo mundo sabe também é que o Nolan ele pegou, então, inspiração para esse filme através do livro Oppenheimer, o Triunfo e Tragédia do Prometeu Americano, que conta a história de vida do Oppenheimer, né? E o Nolan ficou tão obcecado com a história do livro que ele decidiu fazer um filme sobre isso, sobre a vida do criador da bomba atômica e como que tudo isso aconteceu, né? E galera, o resultado para mim foi extraordinário, porque eu gosto muito do Nolan como diretor e eu acho que aqui ele se supera mais uma vez, ele consegue acertar mais uma vez. E agora um filme diferente de todos os outros que ele costuma fazer, né? Um filme bem mais político, mas sem perder em nenhum momento a essência que o Nolan costuma trazer em todos os seus filmes, né? Ainda mais com esse tema que ele gosta de mexer em muitos filmes dele, que é o tempo, né? E aqui a gente tem isso sendo utilizado da melhor forma possível, elevando mesmo para outro nível, né? Até porque outra coisa que eu adoro no Nolan é como que ele consegue intercalar várias tramas ao mesmo tempo. Ele é mestre nisso, de intercalar várias histórias até em períodos diferentes do tempo, como acontece aqui em Oppenheimer, e ele faz isso de uma forma magistral. E inclusive ele fez isso de um jeito genial lá em Batman, o Cavaleiro das Trevas de 2008, e agora em 2023 ele consegue mandar muito bem também em Oppenheimer. Porque de início você pode até estranhar, porque geralmente a gente tem uma divisão, como acontece no filme, trechos em preto e branco e trechos coloridos, para exemplificar o passado e o presente. Mas isso não acontece, porque a gente logo percebe que as cenas coloridas são para exemplificar o ponto de vista do Oppenheimer. A gente entra no ponto de vista dele, a gente vai de acordo com a visão dele. E as cenas em preto e branco é de acordo com outros personagens, né? Com a visão de outros personagens de fora, que não necessariamente ele está participando. Então isso foi uma decisão muito legal também, para ele conseguir contar essa história sem precisar ficar mostrando também o ano, o que aconteceu, o dia, o mês, o que aconteceu. Realmente não é uma narrativa linear que a gente tem aqui, e isso é muito bom. O Nolan já mostrou pra gente que ele faz isso muito bem logo no seu primeiro grande filme, que foi o Amnésia, né? E agora ele repete isso aqui muito bem. E nesse filme o Nolan consegue criar uma tensão absurda mesmo com o passar
passar o tempo, mas sem se apressar também, né? Ele leva o tempo que precisar levar para conseguir estabelecer todo aquele mundo e todos aqueles conceitos e também todo aquele conflito que os cientistas estão tendo ali, os físicos estão tendo para conseguir replicar, para conseguir fazer essa arma nuclear, né? Antes da Alemanha conseguir fazer a sua própria bomba, né? Eles têm que ter essa garantia, né? E para mim isso funciona muito porque eu fiquei preso o tempo todo, né? A imersão do filme realmente conseguiu me ganhar aqui e principalmente isso acontece para se aprofundar nos personagens do Robert Oppenheimer e o Lewis Strauss também, que a gente vai comentar mais pra frente. E toda a construção da história até a explosão que a gente tanto quer ver, né, no filme e o julgamento do Oppenheimer, tudo é muito bem feito. E você sente o tempo todo a grandiosidade daquilo que está acontecendo, do projeto e tudo que eles estão fazendo, né? Mas a verdade também é que a gente sabe que tem muita gente que deixa de assistir um filme porque ele tem 3 horas de duração, por exemplo, né? Ao invés de 2 horas como é convencional na maioria dos filmes, principalmente os blockbusters, para conseguir inclusive ter mais salas ao decorrer do dia nos cinemas, né? Beirando o máximo 2 horas e meia. E quando o filme ele tem 1 hora e meia, mais ou menos, 1 hora e 40, tipo uma animação como Super Mario, por exemplo, melhor ainda porque ela domina as salas. Então, muita gente fica receosa. Isso é bom para os exibidores de cinema e muita gente também, o público, fica receoso, às vezes, quando vê um projeto de um filme de 3 horas, assim, né? Tanto tempo. Eu até entendo que 3 horas pode ser muito tempo mesmo e muitos filmes não precisam dessa duração, mas para um filme histórico que pretende contar grande parte da vida do Oppenheimer, eu acho que foi uma decisão bem acertada. À medida do que você vai assistindo, você vai percebendo que nada ali é gratuito, né? Tanto que tem alguns cientistas, alguns personagens que aparecem rapidamente e já somem, mas todos que estão ali são importantes para estabelecer, assim, a narrativa e ela continuar andando, né? Mesmo que não seja de forma linear. Com tantos acontecimentos em torno da bomba atômica, né? Ficaria difícil mesmo você fazer um filme curto demais. Claro que na parte final do julgamento, você sente mesmo a jornada que teve até ali, é um filme mais denso mesmo para você processar, sabe? Mas para mim, pelo menos, não atrapalhou porque é recompensador. O Nolan realmente consegue fazer isso, prender a gente e, como eu disse, eu me senti imerso o tempo todo. Aliás, esse filme também não tem só uma história grandiosa, né? Uma história base que aconteceu na vida real, como também ele tem uma técnica, um lado técnico impecável. O Nolan realmente está de parabéns com isso e a equipe dele, porque os efeitos de som, os efeitos especiais utilizados nesse filme realmente são fantásticos. Dá para você ver toda a dedicação ali da produção e com certeza quando chega a cena de explosão que a gente finalmente quer ver, galera, é simplesmente apoteótico tudo isso. É espetacular, surreal como que eles conseguiram replicar tudo isso sem usar CGI, né? E a trilha sonora do Lou Viggoranson também é fantástica. Ele que já fez The Mandalorian e Pantera Negra, eu gostei bastante dele aqui. Ele já tinha trabalhado com o Christopher Nolan lá em Tenet e agora ele volta aqui nessa parceria. Eu achei muito bom mesmo o peso que essa trilha dá para cenas, né, que já são muito bem filmadas de um jeito bem soturno mesmo. Esse sentimento só vai crescendo ainda mais e sem dúvida toda a trilha sonora, a parte técnica do filme é primorosa de boa. Do mesmo jeito, eu preciso dizer que o Cillian Murphy, a atuação do Cillian Murphy aqui nesse filme ficou muito bem feita. Ele realmente foi a melhor escolha do Nolan que o Nolan poderia fazer para ter nesse filme, nesse papel, né? Ele casou como uma luva nesse papel. Inclusive, os dois já tinham trabalhado em vários filmes, né? Inclusive na trilogia do Cavaleiro das Trevas, ele foi escolhido para ser o Espantalho, ele fez teste para ser o Batman, que acabou sendo o papel do Christian Bale, né? Mas o Nolan gostou tanto dele que colocou ele para ser o Espantalho naquela trilogia e ele já trabalhou com o Nolan em diversos outros projetos. E agora ele volta aqui para ser o protagonista, né? E o mais impressionante de tudo é que o Cillian Murphy ele conseguiu replicar mesmo até no olhar que vazio, naquele olhar vazio que o Oppenheimer tinha depois de se sentir culpado e tal, esse remorso que a gente vê aqui no filme e que é exemplificado por aquela entrevista icônica, né? Que ele fala que se tornou a morte, o destruidor de mundos, e aqui eles têm essa passagem aqui, eles têm essa frase sendo dita, é muito impressionante, muito pesada mesmo, com a questão dele sentir com sangue nas mãos, né? Por causa da bomba atômica, de todas as vítimas que a bomba atômica fez. E como esse filme ele é bem político, né? A gente tem esse dilema acontecendo aqui, né? Sobre quem tem culpa realmente da bomba atômica, quem criou e quem projetou, quem liderou esse projeto ou quem realmente lançou a bomba atômica. Foi o Oppenheimer ou o presidente Truman que deu a ordem, né, para isso acontecer? A minha opinião pessoal é que os dois têm culpa, né? Isso fica bem claro para mim, que os dois têm sangue nas mãos, né? Tão diretamente envolvidos com isso. Mas no filme eles mostram essa questão do Oppenheimer sentir um remorso pelas ações dele, né? Depois dele ter sido o principal nome por trás disso. Inclusive aquela
cenas incríveis que a gente tem do Cillian Murphy, é um foco bem grande nele, assim, no semblante dele, na expressão e nesse olhar vazio que eu disse, enquanto a gente vê o cinema basicamente chacoalhando naquela hora com aquele som absurdo da bomba atômica explodindo, e a gente vê isso em diversos momentos, e tem uma cena lá que é fantástica também, que as pessoas estão batendo os pés, né, para ele fazer um discurso. Então, enquanto ele tem esse remorso ali em frente às pessoas, o Truman, ele não sente nada, o presidente Truman, ele já não tem nenhum. E uma cena muito boa também que acontece ao decorrer do que ele tá caminhando é quando ele pisa numa pessoa que pelo visto foi carbonizada, né, e essa cena é muito impactante mesmo. Eu acho que o Nolan realmente ele consegue dar um ritmo ainda melhor para a história, intercalando esse sentimento do Oppenheimer, né, já que a gente vai e volta no tempo, no filme, e você realmente consegue sentir essa culpa, o Cillian Murphy passa isso pra gente, e só essa trilha sonora do Ludwig Göransson e de um modo que o Chris Nolan ele consegue filmar as cenas só aumenta ainda mais a sensação que precisava passar, né, pra gente. Apesar, claro, de ser um tanto contraditório a ideia do Oppenheimer de paz mundial e uma só nação mundial, enquanto foi ele que criou a bomba atômica, né. Aliás, eu não vou dar tantos detalhes específicos, mas tem até uma cena que virou uma lenda, né, sobre isso, né, de que o Truman chega numa reunião para ele e o Oppenheimer fala que sente que tá com sangue nas mãos, e ele simplesmente tira assim um lenço e dá para ele, tipo, então limpa suas mãos. Isso é realmente bem pesado, e eu acho que foi outra ótima escalação o ator que o Nolan escolheu para fazer o presidente Truman. Eu realmente achei bem legal e acho que casou perfeitamente, né, mesmo a participação dele sendo bem curtinha. Do mesmo jeito, eu gostei bastante da Emily Blunt como Kitty Oppenheimer, ainda mais na cena do julgamento, quando ela vai demonstrar uma fragilidade ali, mas depois você vê a volta por cima, a virada que a gente tem naquela cena, é muito boa. Essa foi a cena que eu mais gostei dela, e realmente eu gosto muito também da Florence Pugh, mas eu acho que também a verdade é que ela não foi tão explorada como poderia, né? Ela acaba sendo um pouco subaproveitada, e eu acho que poderia dar um espaço maior para ela, quem sabe, já que foi a decisão dele utilizar. Mas, querendo ou não, eu gosto até do foco que o Nolan dá para a vida do Oppenheimer em geral e tal. Ele acerta muito bem nisso e acerta muito bem também nos processos da criação da bomba atômica, tudo que a análise que ele fez, a pesquisa que certamente ele fez para conseguir deixar tudo perfeitinho ali, até a questão da construção que eles fazem, a cidade que é totalmente isolada para os cientistas irem para lá, tudo isso é muito bem feito e muito bem construído, e só coisas que só o Nolan ou no máximo alguns outros diretores, poucos diretores consagrados poderiam fazer, né? Mas eu acho que realmente esse projeto, que no início não parecia tanto a cara do Nolan, assim, fazer uma cinebiografia, eu acho que caiu como uma luva para a mão dele, e realmente eu me surpreendi bastante. Outro ator que eu curti também foi o Matt Damon como general, né? Ele cumpre o papel dele, e principalmente eu me surpreendi muito também com o Robert Downey Jr. como Lewis Strauss. Ele tá muito bom aqui no papel, dá esse contraponto muito legal com o Oppenheimer, apesar, claro, da trama dele e os outros personagens ao redor dele também ser um pouco mais previsível, né? A gente consegue entender o que vai acontecer, ainda mais se a gente já sabe o que aconteceu na história real, né? Mas mesmo assim, mesmo a cena do interrogatório também no final do julgamento sendo mais longa e tal, o Nolan deixou de um jeito muito legal, muito interessante de acompanhar mesmo. Ele consegue dar um ritmo legal mesmo depois que a gente já tem a explosão acontecendo, mesmo depois de muito tempo de filme. E é interessante demais porque é a primeira vez que a gente vê o Nolan indo para um lado mais político nos filmes, né? Ele tendo um filme mais político como é Oppenheimer. E com esses temas, né, nunca dá para ser 100% imparcial, ainda mais quando a gente fala sobre uma obra artística, né? Um filme, uma série, por exemplo, e realmente ele teve que se posicionar aqui, mas eu acho que o papel que ele teve de poder passar essa história e fazer essa biografia do Oppenheimer como centro da criação da bomba atômica, realmente muito bem. Claro, ele tem a sua própria interpretação, automaticamente, como eu disse, não dá para ser 100% imparcial com uma história dessa que mexe com política e religião, e você vai fazer uma obra artística, vai fazer uma adaptação live action para os cinemas, e isso automaticamente então exige uma interpretação, querendo ou não, né? Ainda mais quando você tem uma figura tão controversa como é o Robert Oppenheimer. O Nolan faz algumas mudanças aqui e ali, inclui alguns personagens para facilitar e dar um entendimento melhor da história para quem está assistindo, mas em geral acho que ele conseguiu seguir muito bem como foi a história de vida do Oppenheimer. E aí, o que você acha disso tudo? Você concorda com a minha opinião? Você curtiu ou não o filme? Para mim é um filmaço, vale muito a pena ir assistir, ter essa experiência no cinema, inclusive, que esse
esse filme no cinema é bem diferente até do que a gente pode ter em casa, de aproveitar toda essa experiência mesmo. Vale muito a pena pra mim. Quero saber muito de você. Deixa aqui sua opinião sincera nos comentários. E aliás, qual dos filmes você mais gostou nessa disputa icônica dos cinemas, Barbie ou Oppenheimer? Deixa tudo aqui, eu quero muito saber a sua opinião. E não esquece, já deixa o like aqui embaixo que isso ajuda demais, e se inscreve com o sininho ativado, porque só assim você vai receber mais vídeos aqui do canal. O YouTube vai entender que você curte receber vídeos desse canal também. Se você puder, já contribui com o canal se tornando um apoiador com o nosso Pix, que está aparecendo aqui na tela, e vai me ajudar demais a produzir cada vez mais vídeos para vocês. E não vai embora ainda, conferindo esses outros vídeos que eu separei, eu tenho certeza que você vai curtir. É isso aí, valeu, falou, até mais.